Um outro que eu achei curioso, que eu achei bem divertido, assim, né? Digamos assim, a minha ideia é trazer artigos diferentes, tá? São artigos relacionados à psicologia, mas que trazem mais uma questão de reflexão, uma questão mais de curiosidade também, tá? Então, outro, deixa eu até passar aqui pro Chrome também, para não poder, né? Para não ter problema. Então, outro é este daqui, tá? Calma aí, deixa eu voltar aqui, aparecendo. Que é esse daqui. Os cachorros sentem inveja, ciúmes, mesmo quando eles não veem o seu rival. Eu achei interessante, mas é uma pesquisa feita que está na área da psicologia de comportamento, né? Até mesmo comparando, talvez, né, o comportamento canino com o comportamento humano, né? Então achei interessante, tem aqui também a pesquisa, tá? Que está na ciência psicológica, né? E aí depois vocês podem dar uma olhada também. Então vamos lá, só eu ir aqui no Chrome para poder traduzir a página para vocês. Dê uma olhada. Calma aí, ele está fazendo isso. Então, não traduziu ainda. Ah, não, calma aí, só um momento. Na verdade é porque eu tô com um negócio em cima aqui. Tá. Isso. Os cães agem com ciúmes mesmo quando não veem o seu rival. Os cães são companheiros animais mais amados da humanidade. Eles compartilham nossa casa e parecem retribuir nosso afeto. Mas esse vínculo emocional poderia se estender a sentimentos de ciúme? Para ajudar a responder essa pergunta, uma equipe de pesquisadores avaliou as reações de um grupo de cães quando seus donos pareciam dar atenção a um rival percebido. Eu acho muito interessante isso, né? Foi uma coisa de colocar na dúvida aí, até mesmo para relacionar talvez, né, os animais, porque quando a gente relaciona, né, os animais com os seres humanos, é uma coisa que faz a gente entender um pouquinho mais também do nosso funcionamento, porque se a gente é bem mais parecido com os animais do que a gente imagina, coisas que funcionam para os animais talvez funcionem pra gente, né, se você parar pra pensar, e vice-versa. Então acho que é bem interessante, às vezes até ligar numa questão de que alguns comportamentos nossos podem ser muito mais do nosso lado animal, né, do que do nosso lado aí mais racional, né? Então acho que é bem interessante aí, né? Deixa eu ver, aí aqui, então tá. Então para testar como e quando os cães exibem um comportamento de ciúme, os pesquisadores apresentaram a 18 cães situações em que eles podiam imaginar uma interação social entre seu companheiro humano e um cão falso realista ou um cilindro de lã. O cachorro falso servia como um rival potencial para chamar a atenção, enquanto o cilindro servia como controle. Então, no experimento, os cães observavam o cão rival falso, então um cachorro falso, né, posicionado ao lado do seu dono. Uma barreira foi então colocada entre o cão e o rival em potencial, ocultando-os de uma vista. Então, mostrava ali para o cachorro, olha, né, tipo, via o dono dele, ele via o dono e via o rival, que é um cachorro de falso, né? De pelúcia, enfim, mas talvez, provavelmente, eles colocaram aqui um cão falso realista, tá? Então parecia ser real. Então eles viam isso e depois colocavam uma barreira para o cachorro não ver o rival. Então ele não via o bicho. Então ele primeiro via inicialmente, depois colocava uma barreira para ele não ver. Então eles observavam o rival ao lado do seu dono, né? Uma barreira então foi colocada entre o cão e o rival potencial, ocultando-os de vista. Apesar de bloquear a linha de visão, os cães tentaram vigorosamente alcançar seus donos quando pareciam acariciar o falso cão rival através da barreira. Então, tinha essa barreira que impedia a visão, e aí o dono ficava fazendo carinho, né? Dando atenção para aquele cão falso. E os cachorros ficaram aí de maneira vigorosamente aí tentando alcançar os seus donos, tá? Em um experimento repetido aí usando o cilindro de lã, em vez do cachorro falso, os cães puxaram a guia com menos força. Então, se fosse ao contrário disso, né? Em vez de mostrar o cachorro falso, mostrar lá um cilindro de lã, e aí fechava e os donos ficassem fazendo isso também do mesmo modo, né, fingindo que estava dando atenção, acariciando aquilo lá, os cães não se importavam tanto dessa maneira, tá? Então eu acho muito interessante, né, porque por meio do estudo, né, Bastos e seus colegas, né, descobriram que os cães exibiam 3 sinais de comportamento ciumento semelhantes aos humanos. O comportamento ciumento emergia apenas quando seu dono interagia com um rival social percebido e não com um objeto inanimado. Ocorreu como consequência dessa interação e não devido à mera presença de um rival em potencial. E surgiu mesmo para uma interação invisível entre o seu dono e o rival social.
Então eu acho muito interessante isso, né? Esses resultados apoiam as alegações de que os cães apresentam comportamento ciumento. Eles também fornecem a primeira evidência de que cães podem representar mentalmente interações sociais que induzem o ciúmes. Estudos anteriores confundiram o comportamento ciumento como brincadeira, interesse ou agressão, porque eles nunca testaram as reações dos cães ao dono e ao rival social estarem presentes na mesma sala, mas não interagindo. Ainda há muito trabalho a ser feito para estabelecer a extensão das semelhanças entre as mentes dos humanos e dos outros animais, especialmente em termos de compreensão da natureza das experiências emocionais dos animais não humanos. Disse Basso, né? É muito cedo para dizer se os cães sentem ciúmes como nós, mas agora está claro que eles reagem a situações que induzem ciúmes. O ciúme, mesmo que ocorram fora de vista. Então, é muito interessante, né, essa ideia, porque fora de vista, o que eles estão colocando aqui é a questão que ele pode acontecer, né, a questão dos ciúmes e tudo mais. O cachorro, pelo jeito, ele tem a capacidade de projetar as questões, né? Então, assim, ele viu aquilo e ele pode não estar vendo aquilo, mas ele consegue talvez imaginar aquilo acontecendo. Isso é muito interessante. Então, é muito interessante na questão de ver a familiaridade, assim, né, do animal com o homem, a capacidade do animal de ter ciúmes e coisas nesse sentido. Então, é um início aí, né, para essa investigação. E também dessa capacidade de projeção, né? Tipo, de fazer, de ter a ideia, de imaginar realmente aquela cena acontecendo. Porque ele não está vendo aquilo, mas ele consegue produzir isso na mente dele, que aquilo está acontecendo. E gerar nele aí sentimentos de ciúmes, sentimentos que geram um incômodo e coisas nesse sentido. Então, eu achei assim, muito interessante esse artigo também para isso. Então, esse é o segundo artigo que eu estou trazendo para vocês. Se vocês também tiverem interesse de dar uma lida no artigo, vocês podem conferir na descrição que tem o link para vocês. Então, você vê, é um artigo mais curioso, né? Assim que eu trouxe para vocês.